Olá pessoal, hoje dia 8/8/2023, eu me apresento como técnico em segurança do trabalho. Eu me sinto na obrigação de falar da NR35, que é uma das atividades mais críticas, dentre outras, no trabalho operacional. A NR35, que é o trabalho em altura, ela precisa muito de alguns princípios fundamentais. Esse regulamento é dirigido a trabalhadores e empregados sobre ações mínimas e obrigatórias em segurança do trabalho, envolvendo aí trabalho em altura. Quando se fala em trabalho em altura, nós estamos falando em gestão. Em gestão, em segurança, saúde, em trabalho em altura. Falamos também de responsabilidade em todo o processo voltado a essa gestão, a esse procedimento, a essa norma. Existe uma hierarquia de controle contra a queda. Primeira hierarquia desse controle dentro de um triângulo: eliminar. Trabalhar na altura do chão, se possível. Prevenir. Prevenir quer dizer restringir o acesso, usar EPC. A gente precisa pensar de forma coletiva, que é o equipamento de proteção coletivo. Nós precisamos não somente pensarmos de forma pontual, mas de forma coletiva. Vem o terceiro item. Desse terceiro item, desse terceiro pensamento, nós precisamos, dentro dessa pirâmide, imaginarmos que precisamos proteger, que é minimizar os danos de queda usando EPIs e redes de proteção. As características do trabalho em altura, elas são adversas. Ela pode ser feita em vários dos segmentos, essa atividade de trabalho em altura. De acordo com a norma, o trabalho em altura ela é executada, e é claro, acima de 2 metros. Normalmente algumas empresas trabalham no limite de tolerância de 1,80 m. No caso de algumas mineradoras, por exemplo, a qual trabalhei, essa mineradora trabalha com a tolerância de 1,80 m. Esse disposto na NR35 de 2 metros não significa que não deverão ser adotadas medidas para eliminar ou reduzir ou neutralizar e também os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou inferior a 2 metros. Conforme eu falei, tem empresas que adotam aí como limite 1,80 m. Isso não quer dizer que está quebrando as regras. Pelo contrário, a empresa está trabalhando dentro de uma postura onde ela possa resguardar cada vez mais os seus colaboradores. Cabe aí o empregador garantir, é claro, dentro da NR, inclusive, todo o item de segurança voltado a essa capacidade aplicável de acordo com as análises preliminares de risco, até mesmo com a permissão para trabalho, caso não seja um trabalho corriqueiro. Normalmente tem empresas que já adotam somente a análise preliminar de risco porque ali trabalha em situações corriqueiras, como na área de estrutura de rede de distribuição aérea ou rede de distribuição urbana ou rural. Então, dentro desse pensamento, nós precisamos imaginarmos em desenvolver um procedimento para atividades rotineiras em altura e sistematizar, é claro, autorização para que os trabalhadores possam trabalhar e ter consciência daquilo que estão fazendo. Pode ser uma permissão para trabalho ou uma análise preliminar de risco. Depende aí do procedimento de cada empresa. Depende dos preceitos de cada empresa dentro das suas ações operacionais. Considera-se autorizado, é claro, para trabalhar em altura a pessoa capacitada,
cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar aí essa atividade e que possua anuência formal da empresa. Nós precisamos ter essas avaliações, esse pensamento de fazer esse tipo de avaliação conforme descreve aí na norma, né, na NR 35, no item 4.1.2, que cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividade em altura, garantindo aí exames, avaliação periódicas, que é o PCMSO, os riscos médicos do trabalho, análise de risco, é claro que através do ASO, através da análise preliminar de risco, e exames voltados aí às patologias, no sentido de mal súbito, queda de altura e fatores psicossociais. São várias as situações de quadro clínico que deve ser avaliado, é claro, e essa avaliação vai ser feita aí pelo médico do trabalho em situações como essa. Quando a gente fala de NR35, a gente fala de consciência mental. A gente fala de exames complementares, aonde estão inseridos aí dentro do ASO, do PCMSO, tudo aquilo conforme a atividade de cada indivíduo, de cada empresa dentro das suas operações. Cada uma vai ter a sua característica para avaliação desses exames. Dentro do aspecto médico, por exemplo, precisa aí ter aptidão para o trabalho em altura, que deve ser consignada o atestado de saúde ocupacional chamado ASO, conforme eu falei. Dentro dos exames admissional, periódico, demissionais e retorno ao trabalho. Precisa muito ter essa consciência voltada a essa situação. Nós precisamos imaginar que o trabalho em altura é um trabalho muito perigoso e que precisa de muito treinamento. Por isso, o colaborador precisa ser capacitado com instrutores proeficientes. Responsabilidade de segurança do trabalho é fundamental para esse tipo de situação. Porque o trabalho em altura, por exemplo, imagina você ficar pendurado pelo cinto de segurança. Gera aí a suspensão inércia. E quando a parte inferior do cinto de segurança, que se prende às pernas, impede a circulação do sangue. E este se acumula nelas. Se essas não se movem, o sangue fica lá. E o coração não consegue bombear. São situações e técnicas que precisam ser pensadas antes de qualquer tipo de queda, de qualquer tipo de acidente. Se você está trabalhando na atividade, se você está pensando dentro dessa atividade, dentro da sua análise de risco, imaginar todos esses itens, com certeza a pessoa que está apta a fazer o seu resgate, ele o fará de forma muito consciente e consistente. Sem correria, consciente de que vai fazer a coisa certa porque ele foi treinado e capacitado e habilitado para fazer determinado resgate. O trabalho em altura precisa de muita consciência. O trabalho em altura precisa ser usado todos os seus EPIs, EPCs, tudo aquilo que venha garantir a sua estabilidade no seu processo operacional, naquilo que você pretende fazer. Lembrando que você trabalha em equipe, você não trabalha de forma pontual. Os seus encarregados, os envolvidos diante do processo do trabalho em altura precisa primeiramente fazer uma reunião, precisa conscientemente conhecer o projeto para que vocês possam atuar de forma muito segura e consistente diante de uma situação aonde você estará resguardado em todos os termos, em todos os sentidos de segurança e do acidente zero. Sucesso! Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Espero que eu tenha somado em alguma coisa. Pois o que eu mais desejo é que você não tenha acidente na condição de técnico em segurança do trabalho. Abraço
Tudo de bom, que Deus abençoe.